Então, boa noite a todos. Que bom vê-los aqui. Que bom que temos a possibilidade de matar a saudade, pelo menos assim, né? Virtualmente. Galera, eu postei ali a aula já no Moodle, postei a aula no YouTube. No começo tinha dado erro, mas aí foi, tranquilo. Eu queria apenas reiterar alguns pontos da aula gravada, para a gente trocar uma ideia, verificar ali o que é importante, o que não é tão importante. E depois eu queria ver com vocês um acórdão, um caso que foi julgado referente a um, a um artigo que a gente não viu ainda, lá dos crimes em espécie no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um caso que eu acho bem interessante, um caso bem particular, bem peculiar. A gente tem a disposição, né? Quando o legislador estabelece um tipo penal, quando o legislador cria um tipo penal, ele pensa em algumas situações, ele pensa em alguns tipos ideais, em algumas circunstâncias que podem acontecer e que se subsumem àquela modalidade de imputação. E naquele caso, nós não tivemos uma recepção relativa àquele tipo penal, e aí a gente vai tentar entender por quê. Se nós temos ali a tipicidade formal, por que que não houve o reconhecimento daquela figura delitiva praticada contra a criança e contra o adolescente, tá? Mas deixa eu, só para a gente reiterar rapidinho aqui os pontos da nossa aula que estava postado. Deixa eu me organizar aqui para compartilhar a tela e vamos à luta. Alguém tem alguma dúvida, galera? Quer fazer alguma pergunta? Tudo em ordem? Qualquer coisa, vocês dão um grito aí. Eu estou convidando que aparece aqui para mim. Então vamos lá. Aqui, apresentação de slides. Rapidinho aqui, galera, o estudo já está gravado, o estudo já foi para a aula, mas só para a gente reiterar os principais pontos. Então ali, nós vimos hoje as considerações preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estão lá no artigo 1º até o artigo 6º. Não é um tópico muito cobrado em concurso, mas tem algumas coisas que eventualmente caem, tem algumas coisas que eventualmente nos perguntam, tá? Primeiro ponto de destaque é um que a gente já sabe, que o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele endossou aquilo que disse o artigo 227 da Constituição Federal, que no sentido de estabelecer a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, o ECA surgiu substituindo o Código de Menores, nós já sabemos isso também, que era regulamentado pela doutrina da situação irregular. Então, o Código de Menores dizia: somente algumas crianças e alguns adolescentes que estão em situação irregular vão receber apoio, vão receber a orientação e a proteção do Código de Menores. No ECA, isso não existe. O ECA inseriu a doutrina da proteção integral, que estabelece que as crianças e adolescentes merecem proteção integral, com prioridade absoluta, e estabeleceu uma série de proteções em espécie, digamos assim, algumas medidas específicas de proteção para as crianças e para os adolescentes. Então, olha só, botei uma passagem do NUT aqui. O que que ele fala? Além de todos os direitos assegurados aos adultos, afora todas as garantias colocadas à disposição dos maiores de 18 anos, as crianças e os adolescentes disporão de um plus, simbolizado pela completa e indisponível tutela estatal, para lhes afirmar a vida digna e próspera, ao menos durante a fase de seu amadurecimento. Significa que, beleza, a gente sabe, o Estado nos protege, pelo menos em tese, pelo menos formalmente, o Estado nos protege. Ele deve nos conferir e assegurar uma série de direitos para a gente, independentemente da nossa idade. Mas, se você tem menos de 18 anos, você tem uma proteção ainda maior. Você tem um plus nessa proteção. Você deve ser mais protegido ainda, e isso levando em consideração a condição de pessoa em desenvolvimento. O segundo ponto importante da nossa aula é a conceituação de criança e a conceituação de adolescente. Beleza, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas como que eu sei para quem que ele se aplica? Onde que está a definição sobre quem é considerado criança e quem é considerado adolescente para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente? Isso está no artigo 2º. O artigo 2º, então, considera que criança, para efeitos do ECA, é aquela pessoa de até 12 anos incompletos. Então, de 0 a 12 anos, nós temos aí
um ser compreendido como sendo criança, para efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E um sujeito que tem entre 12 e 18 anos, não completou ainda 18 anos, para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse sujeito é considerado adolescente, tá? Então, de 0 a 12, incompletos, criança, de 12 até 18, incompletos, adolescente. Fez 18, ele é o quê? Adulto, né? Ele é plenamente imputável. Pode o ECA ser aplicado a alguém menor de 18 anos? Perdão, alguém maior de 18 anos? A gente viu a regra, ó. O ECA abre dizendo, gurizada, eu vou falar um monte de coisa aqui mais para frente, vários direitos e vários procedimentos que são aplicados para criança e para adolescente. E aí surge o questionamento, eventualmente é possível que nós tenhamos a aplicação do ECA de forma excepcional por uma pessoa maior de 18 anos? Se eu não me engano, na última aula a gente falou isso. É possível, literalmente é possível. Quando nós estivermos, por exemplo, e o caso mais clássico que a gente tem é quando nós estivermos diante de uma situação em que um sujeito com 17 anos ou 16 anos cometa um ato infracional e o julgamento ocorra somente após essa pessoa obter a maioridade. Então, o sujeito, ainda que maior de 18 anos, caso tenha cometido esse ato infracional com menos de 18, poderá ser sancionado, poderá ser sujeito de uma medida socioeducativa. Então, é possível que nós tenhamos alguém com mais de 18 anos internado no ambiente de medida socioeducativa? Perfeitamente possível, não há óbice para isso. Mas, aos 21 anos, a legislação determina que a liberação será compulsória, tá? Então, o cara cometeu o fato ali com 17 anos, 11 meses, 25 dias, foi julgado, reconheceu-se a responsabilidade infracional dele, se aplicou a medida de internação, ele pode ser internado, mesmo que ele tenha mais de 18 anos, só que essa internação somente vai perdurar até os 21 anos. Onde que se faz? Onde é que na legislação a gente consegue obter essa interpretação? Ó, a gente conjuga o parágrafo único do artigo 2º com o artigo 121, parágrafo 5º, todos do ECA, tá? Vamos dar uma olhada geral aqui no artigo 2º e no parágrafo 121. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, esse é um conceito importante, são dois conceitos importantes para a gente aí gravando, porque eventualmente pode ser questionado. É importante para a gente compreender, né, todo o restante no que diz respeito às normativas específicas direcionadas para as crianças e para os adolescentes. E o artigo 121, parágrafo 5º, vamos dar uma olhada. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, o juiz, quando reconhece que um sujeito comete um ato infracional, pode determinar a medida de internação, observando todos esses preceitos, todos esses princípios, brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Mas agora, o parágrafo 5º, que é o que nos importa, diz que a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Então, atingiu os 21 anos, é necessário que se libere o sujeito que está submetido à medida constritiva, tá? Esse ponto é um ponto um pouco polêmico, no que diz respeito à possibilidade de aplicação do ECA a maiores de 18 anos. Nós temos três correntes. A primeira corrente, ela entende que excepcionalmente é possível essa aplicação, como na hipótese que a gente viu. A segunda corrente entende que o parágrafo único do artigo 2º foi derrogado pelo Código Civil. Antes nós tínhamos a maioridade civil com 21 anos, agora nós temos a maioridade civil, a semelhança da maioridade penal, aos 18. Então, essa segunda corrente entende que o parágrafo único do artigo 2º foi derrogado. E nós temos uma terceira corrente que entende que o parágrafo único do artigo 2º se aplica não às normas de natureza civil, às normas do ECA que regulamentam relações no âmbito civil, mas sim aquelas que regulamentam questões atinentes à matéria, analogicamente, a gente pode dizer, penal, infracional.
Temos alguns princípios basilares estabelecidos também no Estatuto da Criança e do Adolescente. O princípio da prioridade absoluta, o princípio da dignidade e o princípio da não discriminação. São os princípios orientadores que estão descritos na primeira parte ali do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Da onde que a gente depreende esse princípio da prioridade absoluta? A gente depreende do fato de a legislação afirmar para a gente que os direitos ostentados pela criança e pelo adolescente devem ser assegurados pela família, pela sociedade, pelo Estado, com absoluta prioridade. Então, aqui eu trago uma nova menção do NUT, ele diz que a gente pode afirmar que antes dos adultos estão as crianças e os adolescentes. Então, as crianças e os adolescentes estão à frente dos adultos. Nós devemos priorizar a afirmação e a garantia de um direito de uma criança e de um adolescente do que de um adulto, em uma hipótese de eventual conflito. E ainda a legislação não estabelece algumas medidas em espécie, alguns exemplos, tá? Como que acontece essa priorização? De que forma que essa priorização pode ocorrer? A lei estabelece alguns exemplos, alguns critérios. Eventualmente também nos perguntam isso em concurso para quem quiser, tá? Eles dizem: primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então a lei nos obriga a fornecer socorro em quaisquer circunstâncias às crianças e aos adolescentes de forma prioritária. Segundo, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então percebam a amplitude, é uma... Opa, tem alguém com a mão levantada? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu, professor. Oi, querida. Oi, FIFA. Tudo bem? Pergunta. Professor, assim, ó, eu fiquei numa dúvida, porque aí, aos 18, a partir dos 18, ele é considerado maior. Já não acontece isso, tipo, no penal, né? Dos 21, vai aos 21. Por que tem essa diferença? Não sei se tem né? Me chamou a atenção isso aí, não sei se... Se tem diferença entre os 18 e os 21? Porque, tipo, se fosse pelo penal, ele seria, tipo, alguma coisa que ele fizesse, né? Ele teria o respaldo até os 21. Certo. E no ECA ele vai até o 18, porque, assim, não sei, né? Achei essa diferença. Não sei se eu me expressei. Beleza, acho que sim. Olha só, atualmente, como é que está prevista a nossa legislação, nosso ordenamento jurídico? O sujeito que tem 18 anos completos ou mais, ele é imputável penalmente, ou seja, se ele comete um crime, ele será responsabilizado criminalmente, e ele é capaz, plenamente capaz civilmente, se não houver, claro, né, nenhum comprometimento de ordem psíquica. Então ele responde tanto civilmente quanto penalmente pelos seus atos. Acima de 18 anos, o sujeito é responsabilizado civilmente e penalmente. Só que não foi sempre assim. O Código Civil anterior ao de 2002, que é o Código Civil de 1916, estabelecia a maioridade civil aos 21 anos. Então, nós tínhamos imputabilidade penal aos 18 e capacidade plena civil aos 21. Por isso que, eventualmente, a gente vai encontrar na nossa legislação algumas normas que podem ensejar esse tipo de dúvida. No Código de Processo Penal, nós temos também normas que estabelecem a necessidade de estabelecimento de curador no caso de um sujeito menor de 21 anos e maior de 18 sendo processados. Essa norma não faz mais sentido. Por quê? Porque o sujeito que tem 18 anos hoje, ele é plenamente imputável, seja na esfera penal, e ele é plenamente capaz, seja na esfera civil. Então, hoje, a FIFA, o cara fez 18, ele vai responder pelos seus atos, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Não há mais essa distinção. Tá bem? Obrigada. Nada, querida. Então, aqui, galera, só para a gente mencionar aqui esses exemplos que a legislação estabelece como forma de se assegurar essa prioridade absoluta. Depois também, a legislação em alguma medida menciona o princípio da dignidade, afirmando, né, que as crianças e os adolescentes merecem ter uma tutela do seu desenvolvimento físico, moral, espiritual
e social. Então, assim, todos nós temos direito à dignidade. Mas, de novo, né, o ECA estabelece uma proteção mais ampla, assegurando a possibilidade de que o desenvolvimento físico, moral, espiritual e social sejam assegurados às crianças e aos adolescentes. E depois, aqui ainda, antes disso, ó, a lei estabelece em espécie alguns direitos. Por que eu fiz questão de botar assim? Se a gente ler o artigo, a gente vai encontrar isso tudo explicado. Eu quis botar assim porque talvez facilite um pouco a memorização. Porque podem nos perguntar em algum concurso, às vezes eles botam vários direitos e inserem algum que não está expressamente previsto, só para ver se a gente tem boa memória. Então, isso talvez facilite. Quais são os direitos expressamente conferidos às crianças e aos adolescentes pelo ECA, na parte introdutória? A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E também o ECA veda a submissão de crianças e adolescentes a uma circunstância de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade e de opressão. E depois a gente passa para o princípio da não discriminação. Significa dizer que todas as crianças e adolescentes merecem proteção sem qualquer espécie de discriminação. Ou seja, a criança mais rica do Brasil vai ter, pela nossa legislação, a mesma proteção que a criança mais pobre do Brasil. Os direitos que são assegurados a eles pela legislação são idênticos, isso por força do princípio da não discriminação. Olha só o que nos diz expressamente o artigo 3º, parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, independentemente das circunstâncias, das características pessoais de cada criança, de cada adolescente, a proteção será idêntica, beleza? E temos aqui também, né, só coloquei de outra forma aquilo que o artigo nos disse. Galera, olha só, eu queria só ver com vocês quais são os artigos que a gente trabalhou e depois eu queria ver com vocês o acórdão que eu separei para a gente dar uma olhadinha aqui, tá? Então, aqui, nós estamos vendo o início, as disposições preliminares, é como que o ECA abre. O ECA diz, ó, tem algumas coisas que eu preciso falar com vocês para depois a gente falar sobre outros pontos. Então, essas são as disposições preliminares do ECA. Artigo 1º, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e o adolescente, referendando aquilo que o artigo 227 da Constituição Federal nos disse. Artigo 2º, aquelas definições de critérios. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Uma expressão maior desse dispositivo legal pode ser encontrada no artigo 121, parágrafo 5º do ECA, que é a possibilidade de que alguém maior de 18 anos se submeta à medida socioeducativa de internação. Esse cara, quando atingir 21 anos, deverá aí ser desinternado. Não me lembro se eu já comentei com vocês, depois eu posso até procurar o acórdão, mas o que acontece? Se o cara cometeu um crime aos 17 anos, ou melhor, desculpem, cometeu um ato infracional aos 17 anos, foi responsabilizado por esse ato infracional quando ele tinha 18. Então, aos 18 anos, ele começa a cumprir uma medida
socioeducativa. Vimos que não tem problema, né? Vai estar internado lá junto com os outros menores, mesmo ele tendo 18 anos ou mais. E se dentro do estabelecimento infracional ele comete uma nova conduta típica, ele é pego com drogas, ou ele ameaça alguém, ou ele causa lesão corporal em alguém, ou ele tenta matar alguém, o que que acontece? Esse cara, agora com 18 anos, comete um crime, né, galera? Agora ele é plenamente imputável, ele será responsabilizado criminalmente. Eu lembro a época que eu trabalhei no tribunal, eu me deparei com uma situação, um caso que chegou pra gente lá, que era um caso que me chamou a atenção, depois eu posso procurar o acórdão, que estava acontecendo exatamente isso. O sujeito estava cumprindo, devia ter 18, 19 anos, estava cumprindo uma medida socioeducativa e ele teria tentado matar um agente socioeducativo. O cara entrou na cela, ele deu um jeito de pegar um instrumento lá e tentou atacar o cara. E ele foi interrogado. Velho, o que que houve? Por que que tu fez isso? E ele expressamente disse, eu fiz isso porque eu quero ir para o presídio. Eu quero ir para a cadeia pública. Eu quero ir para o presídio central. Agora eu não sou mais criança. Eu não pertenço mais a esse lugar. E aquela intenção que ele tinha foi atingida? Foi. Ele poderá aí ser preso preventivamente, ou se ele for condenado a uma pena privativa de liberdade, ele vai responder, vai cumprir essa pena privativa de liberdade no estabelecimento de adultos. Então é uma situação que pode acontecer. Depois eu vou ver se eu acho esse acórdão para a gente entender ali o caminho que percorreu aquela circunstância. Mas o cara está internado, comete um crime dentro do cumprimento da sua medida socioeducativa de internação, a ele se outorga, nesse caso, responsabilidade penal e não responsabilidade infracional. Terceiro artigo aqui. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal, de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou as comunidades, ou a comunidade em que vivem. O artigo 4º. É dever da família, isso é importante a gente lembrar sempre, tá? Quem é que tem o dever de garantir esses direitos? Somos todos, a família, a comunidade e a sociedade em geral, além do poder público. Devem assegurar, essa expressão também é uma expressão importante da gente introjetar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. E aqui eles nos exemplificam, ó, a garantia... Saúde, Diegão. Diegão, deu um espirro aí, ó. Flagrei o espirro. A garantia da prioridade compreende aqueles exemplos que a gente viu. E são exemplos distintos, né? Para a gente perceber a amplitude dessa proteção. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, numa situação de calamidade, as crianças e adolescentes devem ter prioridade. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Num serviço público, as crianças e adolescentes devem ser atendidos primeiro. Isso são estruturas de proteção mais práticas, mais objetivas. Mas também, olha só, preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas. Se eu tiver 2 projetos para colocar em prática ou para elaborar, o que tutela os direitos de crianças e adolescentes devem ser priorizados, assim como destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas com a proteção à infância e à juventude. Mais 2 artigos só, galera, o artigo 5º e o artigo 6º. O artigo 5º menciona: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então temos uma proteção direcionada especificamente com exemplos aqui à criança e ao adolescente e também a ressalva de que
manifestação comissiva ou omissiva que viole direitos fundamentais de crianças e adolescentes pode estar sujeito, deve estar sujeito, na verdade, à punição. E, por fim, nós chegamos aqui no artigo 6º, que estabelece um norte hermenêutico, estabelece um norte de interpretação. Então, aqui, ó. Eita, peraí que eu errei o alvo. Um norte de interpretação. Nós sabemos, né, que interpretar a lei, às vezes, é tarefa árdua. Às vezes a gente lê, tem uma concepção, outra pessoa lê, tem outra interpretação, mas o legislador se preocupou em dizer: galera, olha só, quando nós estivermos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu quero que vocês levem em consideração esses critérios. O legislador nos disse: esses 4 critérios aqui devem balizar, devem orientar as formas e os processos hermenêuticos cognitivos de compreensão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são os critérios, então? Primeiro, deve-se levar em conta os fins sociais a que a lei se dirige. Depois, as exigências do bem comum. Depois, os direitos e deveres individuais e coletivos. E, quarto critério de orientação interpretativa, a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, tudo que vem depois, relacionado ao nosso estatuto, deve levar em consideração para que a gente sane, dirima qualquer dúvida, esses nortes de interpretação. Os fins sociais da lei, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Beleza, galera? Botei algumas questões, já está tudo gravado, mas vamos ver uma aqui rapidinho, só para a gente ver de que forma que isso Opa, ficou aqui já a resposta. Ó. Mas, por exemplo, como é que nos perguntam? Não é dever da comunidade e da sociedade em geral assegurar ao adolescente com absoluta prioridade o direito. Então, viram? A gente tem todos aqueles direitos lá, estabelecidos ali no artigo 4º, e eles colocam um que não é. E eles querem saber se a gente lembra a redação do artigo 4º. Claro, mesmo que a gente não conheça o artigo 4º, talvez a gente consiga, fazendo uma interpretação aqui, chegar na resposta certa. Qual que não está no artigo 4º? Convivência familiar, esporte, lazer, cultura ou ensino superior? O ensino superior não está expressamente previsto aqui no artigo 4º. Se a gente ler, e a gente já leu, a gente vai se dar conta de que o ensino superior, portanto, é a resposta correta, porque esse não é um direito expressamente assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Resposta certa, portanto, é a letra E de estrogonofe. Ai, mas estrogonofe é com S. Estrogonofe é meu, eu escrevo como eu quiser, galera. Tô com fome. Estrogonofe. Mas estrogonofe sem champignon, né? Vocês gostam de estrogonofe com champignon? Bah, dá uma estragada. O cara morde aquele troço molengo. Depende, né? Se o champignon for bom, mas a maioria não é. O de mercado não presta. É horrível, é horrível. Se fosse fresco, seria melhor. A Ana é chique, a Ana sabe diferenciar champignon bom de champignon ruim. Para mim, mas bom mesmo é o churrasco gordo. Perninha fina é champignon. Não troço meio molengo. Dá um barato, o cara come e fica vendo uns troços ainda, é champignon. Não, sabe qual é a outra errada de pulo? Tem 2 erradas de pulo que, assim, que dá uma tristeza no cara. A primeira é mais grave. É quando o cara pega um bife e acha... O cara pega um bife, vai comer e descobre que é bife de fígado. Aí dá uma derrubada no cara. O cara, putz, velho, daquele desespero, o cara sai correndo atrás de água, bota pra dentro. É um horror. Sim, para quem não gosta, né? Mas não, isso aí não rola. E a outra errada... Tu gosta, Ana, de fígado? O da minha mãe eu gosto, né? Ela sabe fazer, pelo menos. Eu gosto só do meu. O meu fica exatamente, a questão é como fazer. Deixar de molho no leite, tirar a pelezinha, temperadinho, ficar maciozinho, não deixar cru e nem deixar passar para não ficar duro. É muito delicioso. Não, para mim eu faço assim, ele fica bom se eu botar fora e pegar uma picanha, aí fica bom. Aí eu gosto. Picanha sempre é melhor, né, Felipe? Não, e outra errada de pulo é quando o cara confunde, o cara taca aquele molho fungo, o cara acha que é carne. O cara se empolga, ele começa a botar, não, vou encher dos escalopes, vou encher de iscas de carne, que aí quando o cara dá uma mordida é cogumelo. Puta, aí o cara erra o pulo. Não, essas coisas mas aí. Tá provocando a fome da galera, hein?
Meu Deus. Vamos lá, galera. Vamos ver só mais uma, que essa aqui já veio com a resposta. Opa. Que horror, né, gente? Olha só, marque a alternativa correta. Aqui eles estavam falando sobre o ECA, tá? Eu cortei uma parte do enunciado para não ficar muito grande. Os direitos enunciados na referida lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, são aplicados exclusivamente às crianças e adolescentes em condição de hipossuficiência econômica. Não, né, galera? Não temos mais essa orientação aí de situação irregular. Todas as crianças e adolescentes são tuteladas da mesma forma pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, estejam numa situação de hipossuficiência ou não. O direito ao esporte e ao lazer não são assegurados às crianças e aos adolescentes. São sim, né? A gente viu. Então, A está errado, B também está errado. C. Direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, não abrangendo os aspectos psíquicos e morais da criança e do adolescente. A gente viu ali, né, que a preocupação, inclusive espiritual, com a criança e com o adolescente foi consagrada no ECA. Então, a C de churrasco. Infelizmente, nós já arriscamos A de laminuta, B de bacon e C de churrasco. Vamos Muito ver o que mal eles formulada esperam. essa questão aí. É que eu troquei o enunciado, tá, Marco? É que eu troquei o enunciado. Está muito barbada. Compete somente ao poder público a efetivação dos direitos previstos na referida lei. Também não, Claro que compete não. a todo mundo, Deus e o Claro mundo. que não, exato. Então, nós não vimos ainda onde que está a resposta precisa da letra E, mas a gente já sabe que só pode ser a letra E. Participar da vida política na forma da lei é um dos aspectos compreendidos no direito à liberdade. Então, temos mais uma resposta E. Vamos ver mais essa. Considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. Exatamente o que está no artigo, no artigo 2º. Então, a 1 está certa. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Claro, é bastante coisa, mas a gente tem a lembrança de ter visto isso aí tudo, né? Então, sim. A 2 está correta. 3. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Os 4 critérios expressos no artigo 6º, né? Então, 1, 2, 3 está correto. Vamos ver a 4. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Não sei, não vimos isso, né? Não. Vamos ver se a gente consegue resolver, sabendo que a 1, a 2 e a 3 estão corretas. A gente não viu ainda a 4, né? Mas 1, 2, 3 está certo. Então eu sei que não é só 1 e 2, eu sei que não é só 1 e 3, e eu sei que não é só 2 e 3. Então chegamos à alternativa A. A 4 está correta. Por eliminação, a 4 está correta. É isso aí, A de laminuta. Chegamos à conclusão da... Aí é boa pedida, laminuta é boa pedida. A laminuta, a milanesa é bom, né? Ai. Com bastante batata frita, bem torradinha. Vamos fazer essa última aqui, depois a gente vê o acórdão rapidinho. Entre as garantias de prioridade estabelecidas expressamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4º, parágrafo único, não há previsão de. Então, é artigo 4º, parágrafo único, alíneas A, B, C e D, lembra? Primeiro, não há previsão. Então, o que não tem na lei? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias? Tem, né? Temos aqui. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública? Também temos. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude? Também temos. Viabilização prioritária de formas alternativas de participação, ocupação e convívio com as demais gerações. Não lembramos de ter visto isso, né? Para garantir, vamos ler aí. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, né? Isso a gente lembra de ter visto. Então, a resposta correta, que na verdade é errada, é a letra D. Então, a alternativa que nós deveríamos marcar é a letra D. Beleza, galera? Alguma dúvida?
Isso acaba não caindo muito, tá? Mas quando cai é assim, em concurso. Eles querem saber ali se a gente memorizou aquele tipo de questionamento, de informação. E um ponto importante de concurso é priorizar a interpretação literal. Então a gente pode, às vezes, pensar, putz, mas será que isso aqui não está certo? Será que isso aqui não é também direito da criança e do adolescente? Se não houver uma menção expressa, é melhor que a gente faça uma interpretação restritiva. A gente chegue o mais próximo da literalidade da lei possível. Letra fria, né? Normalmente assim que o avaliador considera a resposta correta ou a resposta errada. Ele quer pegar ali um detalhezinho. Tá, galera? Agora deixa eu abrir aqui o acórdão para a gente dar uma olhada rapidinho em um caso envolvendo um crime contido aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá. Deixa eu botar. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Isso aqui é uma denúncia. Na verdade, isso aqui é um acórdão, tá, galera? O que é um acórdão? Talvez tenha gente aqui no começo do curso. O acórdão é quando a Câmara julgadora, ou a turma julgadora, julga um recurso. Então, em segundo grau, a matéria foi apreciada. Essa matéria, a decisão que refere aquele julgamento, fica cristalizada num acórdão. Então, aqui a gente vai entender qual foi a resolução desse caso em segunda instância. Do colegiado. Do colegiado, perfeito. Essa partezinha pequenininha aqui é o que se chama de ementa. Então, a ementa, ela é uma síntese daquilo que foi decidido. Nesse caso, a gente tem 3 argumentos aqui, ó. Justa causa, desclassificação e prescrição. Aqui, quem foi o recorrente? O Ministério Público recorreu, ó, o recurso de apelação. Oi? É nós. Ministério Público. E é nós. A ré é a apelada. A apelada é quem foi a parte contrária no recurso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui é a composição de julgamento. Esses desembargadores foram os desembargadores que julgaram. O relator foi o desembargador Diógenes Hassan Ribeiro e compuseram o julgamento o desembargador Ivan Leomar Bruxel e a desembargadora Genacéia da Silva Alberton. Olha só, esse é o relatório. O relatório, eles explicam o que aconteceu no processo. Então, eles mencionam qual foi a denúncia. Olha só a denúncia. Esse acórdão, é bom fazer um registro, é público, tá, galera? Qualquer um que pesquisar consegue acessar. Não tem nada de sigilo nesse documento. É um documento que se acessa pelo site do tribunal. Olha só, no dia 30 de agosto de 2008, aproximadamente às 23 horas e 15 minutos, no ginásio de esportes, a denunciada forneceu para a vítima, com 16 anos de idade, sem justa causa, produto cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica. Esse é o tipo penal, tá, galera? É o artigo 243 do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu ler a redação para vocês aqui, ó, só para a gente ter compreensão da intensidade do artigo. Espera aí. Ó, é por esse crime que o Ministério Público ofereceu denúncia. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Um detalhe de interpretação da lei no tempo. Essa redação é uma redação que foi inserida em 2015, né? O fato é de 2008, então estava em vigência a redação antiga, que diz: vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Qual lei deve ser aplicada?
Se o fato tivesse sido cometido em 2008 e estivesse em julgamento hoje, qual dos artigos deveria ser aplicado? O artigo mais novo ou o artigo mais velho? 243 de agora ou 243 anterior? Como é que a gente identifica isso? Quem lembra? Nesse caso aqui, galera, olha só. Ela cometeu o crime, ela cometeu a conduta típica em 2008 e olha a pena do crime em 2008. Detenção de 6 meses a 2 anos. Olhem a pena hoje, de 2 a 4 anos. Professor, não é aquela que gera menos prejuízo ao réu? Perfeito. Não. Exatamente, Cauana. É exatamente isso. A aplicação da lei penal no Fica tempo... a pena mais benéfica, Mais né? benéfica. Exatamente. É aquela mais benéfica, que gera menos prejuízo ao acusado. Nesse caso, nós deveríamos aplicar a lei antiga, porque a pena é menos grave. 6 meses a 2 anos contra 2 a 4 anos. Então, nesse caso, a lei penal nova não iria retroagir. Se fosse 1 mês a 1 ano, aí a lei penal nova retroagiria. Não é o nosso caso, tá? Só para a gente tentar identificar e solucionar esse conflito. É um conflito que nem toca o processo, porque o caso foi julgado em 2012. Então vamos voltar lá para o acordo. Mas para a gente entender, esse tipo penal, galera, ele é um tipo penal que ele foi criado, ele foi pensado pelo legislador para aplicação prioritária em relação àqueles estabelecimentos comerciais que vendem bebidas ou que vendem drogas para criança. Então o cara tem um bar que costuma vender bebida alcoólica para menor. O cara tem um estabelecimento que não se preocupa em verificar a idade da pessoa e ainda assim fornece bebida alcoólica. Para isso que foi pensado o tipo penal. Mas olha a conduta que acabou alcançando. Então olha aqui, eles estão nos dizendo que às 11h15 no ginásio de esportes, a fulana deu bebida, deu produtos cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica. O cara já pensa aqui que é uma selvageria braba, né? Qual é que foi o tóxico que a moça deu para a vítima? Vamos seguir na descrição da denúncia. Na ocasião, a denunciada comprou uma lata de cerveja e permitiu que a adolescente de 16 anos de idade bebesse. Então ela nem comprou para a vítima. Ela deu um gole de uma lata de cerveja para a vítima que tinha 16 anos. Ao perceber a aproximação do conselho tutelar, a vítima entregou imediatamente a lata de cerveja para a ré, a qual admitiu ter comprado a cerveja. A lata de cerveja foi apreendida conforme auto de apreensão. Assim agindo, a denunciada incorreu nas sanções do artigo 243 do ECA, motivo pelo qual o Ministério Público promove a presente ação penal, requerendo o recebimento da denúncia e a citação do réu para apresentação da defesa escrita. Então, olhem que louco, o Ministério Público denunciou essa menina, a ré, se eu não me engano, ela tem 18 ou 19 anos. Então, as amigas, uma com 18 e a outra com 16, foram lá no ginásio de esportes, a de 18 comprou uma lata de cerveja e deu um gole para a de 16. E isso gerou uma responsabilidade, uma hipótese de responsabilidade penal. O Ministério Público disse, você cometeu um crime. É crime ou ato infracional? É crime, né? Porque o réu, a ré aqui no caso, é maior de idade. O que aconteceu com o processo? O juiz... O que o juiz fez aqui? Desclassificou a conduta para uma contravenção penal, que é a contravenção penal de fornecer bebida alcoólica para menor, remeteu para o juizado especial criminal. O que o juiz fez aqui, ó? Decretou a nulidade da decisão e o Ministério Público recorreu dessa decisão. Em segunda instância, vocês lembram que o Ministério Público ele age como parte e ele age como custos legis? Então, ó, se a gente for enxergar aqui, ó, tem 2 Ministérios Públicos falando no processo. O Ministério Público, pelo Dr. Luiz Antônio, quer a condenação da ré, e em segunda instância, esse Ministério Público aqui, ele é parte, ele é o acusador do processo.
Esse segundo cara aqui em cima, segundo o Ministério Público, ele é o Ministério Público na condição de custos legis. Então, aqui embaixo a gente tem um promotor de justiça, em primeira instância, e aqui em cima a gente tem um procurador de justiça, em segunda instância. Esse procurador, ele é bem famoso, tá? Se botarem o nome dele, Lenny Streck, ele é um jurista bem conhecido. Hoje ele está aposentado. Ele é advogado. Então, o próprio Ministério Público, ele opinou pelo trancamento do processo, trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Vocês lembram o que é justa causa? Justa causa é quando não há elementos suficientes que permitam a incidência do direito penal. Então, eles disseram, o próprio promotor de justiça, procurador de justiça, disse que não deveria esse processo ter nascido pelo fato de que o direito penal deve tutelar condutas mais graves. E olha o que diz aqui o desembargador. De fato, a conduta de uma jovem de 20 anos em um ambiente festivo, consistente em possibilitar que outra de 16 anos ingerisse alguns goles de uma lata de cerveja, não pode ser entendida como dotada de lesividade social apta a concretizar efetiva lesão a bem jurídico. Faz algumas citações, assim sendo, para inexistência de lesividade e ofensa concreta a qualquer bem jurídico, ausente justa causa para o prosseguimento da ação penal, sendo o trancamento do processo medida impositiva. Então, eles disseram que não havia aqui tipicidade formal, não havia justa causa suficiente para chamar o braço mais forte do direito, que é o braço do direito penal. Antes de eu voltar para a tela, só para a gente ver aqui o que eles disseram sobre a justa causa na ementa. Inexistência de ofensa concreta a qualquer bem jurídico. A ausência de lesividade na conduta da apelante não permite a intervenção do direito penal no caso. Imperiosa a extinção do processo pela inexistência de justa causa para ação penal. Depois tinha outros fundamentos ali que eles usaram como reforço, tá? Mas esse foi o fundamento mais importante. Então, galera, só para a gente entender, nós temos ali o artigo 243, a gente viu que é fornecer bebida alcoólica para menor. Isso é a tipicidade formal da conduta. Alguém que comete essa conduta formalmente está incidindo num crime. Só que, para além disso, é necessário verificar se, dentro do caso concreto, houve uma conduta grave, houve um dano, houve uma lesão a um bem jurídico. A Câmara, acho que era a terceira Câmara Criminal, entendeu que não. Só, peraí, isso aqui não é relevante o suficiente para a gente estabelecer aqui um processo criminal. Entendeu que outro ramo do direito eventualmente poderia resolver aquele problema. E percebam, né, que o próprio promotor, o próprio procurador de justiça em segunda instância opinou no mesmo sentido. Opinou pelo reconhecimento da ausência de justa causa. Diz, ó, velho, esse processo não deve ir adiante. Esse processo deve encerrar, porque a conduta de duas amigas, enfim, uma festa, uma ter possibilitado que a outra tomasse um gole de cerveja, não ensejaria gravidade suficiente para gerar uma repercussão criminal. Fala, Emerson. E aí, meu querido, beleza? Beleza, tudo ótimo. E tu, cara? Tranquilinho, numa boa. Tô só pela receita do bolo. Ô, meu, isso é um tanto quanto incontroverso, né? Esse lance dos 16 anos, porque aos 16 tu emancipa. Tem capacidade civil e mais um monte de outras coisas. Daí, aos 16 pode transar, já pode fazer filho, pode dar dor de cabeça, um monte de coisa, mas não pode tomar um traguinho. É incontroverso isso, né, cara? É exatamente essa a grande discussão, Emerson. O que a gente pode... qual é a regra? A regra geral. Não pode. O menor de 18 não pode ingerir bebida alcoólica. Só que aí justamente esse é um fundamento que o defesa poderia ter utilizado. Tá, mas peraí, hoje em dia, 16 anos, já tem a possibilidade de realizar uma série de atos, já tem a possibilidade, acho que o José Codonho tinha mencionado aqui, de exercer seu direito político, e ele não pode tomar um gole de cerveja. E o pior, a pessoa que deu para ele, e vocês percebem que a própria acusação foi delimitada nessa conduta. Não foi assim, ó, e a ré deu bebida até a outra desmaiar e passar mal. O promotor disse, ela deu um gole da sua cerveja. Isso é grave o suficiente, dentro de um contexto social que a gente vive, para possibilitar a imposição do direito penal,
Pô, imagina, vai condenar a guria de 20 anos, daqui a pouco a guria acaba a vida da guria. Condena a guria a uma pena grave, uma pena alta, fica com uma condenação criminal nas costas. Ficha suja. Ficha suja. Várias portas poderiam ter sido fechadas por essa conduta. O tribunal entendeu que isso não era razoável, o juiz de primeira instância também entendeu que isso não era razoável e o procurador da República entendeu que isso não era razoável. Agora vamos pensar, Emerson, quanto dinheiro nós gastamos nesse caso aí, cara? Olha só, a gente teve que pagar ali hora de julgamento para 3 desembargadores. Diego, olha essa guria no armário, ele vai cair, meu. Oi? A guria atrás do Diego no armário ali, não vai deixar essa guria cair, meu. É o cabeludo, cara. Ah, é o guri? É o desenhista. E aí, campeão? Então, galera, imagina, olha só, a gente teve que pagar um promotor de justiça para fazer a acusação, o juiz para instruir aquele processo, 3 desembargadores para julgar aquele recurso, um procurador de justiça para emitir o parecer naquele caso, assessoria de desembargador. Galera, isso tudo é grana. Imagina, cada uma dessas autoridades aí ganha 20, 30 mil. A gente está pagando hora para eles examinarem aquele processo em cima disso. Assessor ganha 10, 15 mil. A gente está pagando a hora dessa galera para examinar aquele processo. Então, isso gera um custo. A gente precisa condenar sempre e a qualquer custo e de qualquer forma, ou é necessário, é prudente uma reflexão sobre a tipicidade material. Essa condenação, o que ela traria de bom? Não sei. E eu não estou dizendo que tem que condenar ou não. Cada um pode ter a sua opinião. O importante é que a gente reflita. O importante é que a gente pense. Eu acho que tinha que condenar mesmo. Não deve dar bebida para criança. Isso é grave. A guria podia se viciar, poderia morrer. Tá, tudo bem. É a sua opinião. Ou não. Eu acho que, eu mesmo já fiz isso. Eu já tomei bebida. Meu pai já me deu. Tô bem aí. Sei lá. Cada um tem sua opinião, mas o importante é a gente refletir sobre o custo e sobre a necessidade da intervenção do Estado, especialmente no braço forte do direito penal, e em um caso como esse. Agora, não, é um estabelecimento que vende direto bebida para criança, para adolescente, não pede identidade, bom, aí a conduta me parece um pouco diferente. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Então é isso aí, meu povo. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Oi? Tá tudo em cima. Tudo zerado. Vamos que vamos. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa noite. Vou postar em seguida aqui o nosso encontro e qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato comigo, viu? Fiquem bem à vontade. Beijo no coração de todos. Boa semana. Até mais. Fiquem bem, se cuidem. Não sejam presos. E era isso. Beijo, 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 galera. Beijo, boa noite. Vamos combinar aquele X do Nick ali, ô Felipe. Tu não tá mais ali, né? Tu não tá mais ali, né? Não, nos mudamos, cara. Pois é, vamos ter que achar um outro X aí, mas... Não dá nada, vamos lá igual. Mas... Isso aí, meu velho, boa noite. Valeu, Emerson, boa noite, querido. Tchau, tchau.